A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Estamos começando aqui esse vídeo, essa live já à tarde, né? Já são 11 e pouco aí no Brasil, mas tivemos uma saída aqui, voltamos agora, não pude fazer antes. Estaremos terminando aqui o livro de Eclesiastes, o capítulo de número 12. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então aqui Salomão fala, nos dias da mocidade da pessoa, quando a pessoa tem as suas forças, né? As suas forças todas, né? Que tem toda a força, todo o vigor, porque começou a idade, tem aquele negócio da história lá, é a idade do condor, é condor em todo lugar, sempre tem um probleminha, uma coisa, né? Parece um pano velho na boca de vaca, se puxar rasga, se deixar ela come. Então, quando a pessoa é jovem, tem que lembrar do Criador, nós temos que lembrar de Deus, enquanto nós temos força, nós temos condições de fazer as coisas, né? Antes que venham os maus dias, eles sempre aparecerão mesmo na mocidade, mas aqui os maus dias também físicos nossos, né? Os dias de dificuldade, os dias que nós não vamos poder fazer da mesma forma, né? Eu, por exemplo, quando eu fui na Itália, Egito e Israel, eu quis subir lá no Monte Sinai e não aguentei. Tive que até alugar um camelo e subir, mas não fui lá no topo onde eu tinha proposto ir. Então a gente tem que aproveitar quando tem todas as forças, né? E chegue aqueles anos em que venhamos a dizer, não tenho neles contentamento, né? Então é preciso nós pensarmos no Criador quando nós estamos com todas as nossas forças, né? E às vezes a pessoa não pensa em Deus, não pensa nas coisas de Deus, não pensa numa vida, né? O dia tem 24 horas, 8 a gente dorme, vamos supor que trabalhe 10, vão sobrar 6, nas 6 horas às vezes a pessoa não tem um momento para se lembrar de Deus. Tem gente que acorda de manhã, não faz uma oração, come uma comida, né? Toma café da manhã, almoça, janta e deita, não se lembra de fazer uma oração, agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelo alimento, né? Pelo trabalho, pela vida, enfim. É claro que há muitas pessoas que têm tristezas, lutas, problemas, dificuldades, mas nós temos que ser gratos a Deus pela vida e por tudo aquilo que Ele nos dá. Ele diz aqui também, ele vai citando vários acontecimentos que ocorrem depois da mocidade, né? Bem-vindo, deputado. Eu lembro quando o deputado Arthur Jorge Ferreira do Amaral era novão, estava lá lutando, trabalhava na Assembleia Legislativa em favor do estado de Mato Grosso do Sul, né? Recém-criado. E ele diz aqui no 2, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, né? Então, 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. 4, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Então, olha, ele só vai dizendo, aproveita os dias da sua mocidade, antes que tudo isso venha a acontecer. 5, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, né?
o homem vai para a sua eterna casa, o homem vai para um lugar que de lá ele não vai voltar mais, não vai sair mais, né? É quando morre, né? 6. Antes que se quebre a cadeia de prata. Boa noite, meu amigo também, Jorge do Amaral, muito obrigado. E antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, né? E isso aí vai acontecer tudinho depois da mocidade, que a idade avançar, né? Lá no Salmo 90, Moisés fala que a idade, a expectativa de idade do homem é de 70 anos, mas alguns, pela sua robustez, sua força, sua saúde, suas condições biológicas, eles passam, chegam a 80, até passam, mas tudo isso que passa é de enfado e canseira, de problemas. Agora no 7 ele fala um versículo que é muito citado: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós somos pó, né? Lá em Gênesis 3, Deus, depois que o homem peca e cai, aí nesse capítulo 3, ele cai em pecado, e que Deus vai trata primeiro com a serpente, depois, né, o inimigo, trata depois com a mulher, trata como homem. E ele fala para o homem que o homem é pó e ao pó vai retornar. E aqui está escrito: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Só que tem muita gente que pensa que o espírito é Elohim ou Euci na pessoa, né? Não está dando para ler que eu estou distante com os óculos. Então, muita gente fala: Dora Moraes, querida irmã, bem-vinda, Deus continue abençoando essa irmã tão dedicada, né? Que às vezes encontra até problema por isso, porque quer fazer muito, quer fazer, e tem gente que não quer ver essas pessoas que fazem muito, né? Porque quem faz muito incomoda, que obriga os outros a fazerem também. Mas Deus está vendo tudo. E aí ele diz aqui que tem gente que diz que todo espírito volta para Deus. Não, ele volta a Deus. Volta a Deus. Nós vamos ver no final aqui, porque vai haver um julgamento, uma prestação de contas, né? Então nós precisamos, Heloína, parece, Heloína pessoa, bem-vindo à paz do Senhor. Então, e o espírito vai voltar, a alma vai acabar, porque a alma é a vida. Mas aqui, e o pó volte à terra como era, o corpo vai voltar para o pó, né? Ah, mas nem todo mundo é enterrado no chão. Não, pode não ser enterrado, mas vai ser cremado, ou vai ser colocado lá no mausoléu, lá numa construção bonita dentro do cemitério, mas vai se deteriorar, vai acabar, a carne vai acabar, tudo vai acabar. E o Espírito, que é aquele sopro de Deus, de Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse sopro, que é o Espírito de Deus, que Deus coloca no homem, ele volta a Deus para julgamento do que o homem fez, porque o homem é constituído de espírito, alma e corpo, e vai voltar a Deus para isso. Não é voltar a Deus para ficar com Deus, não. Uns vão ficar, outros vão ser julgados, vão para outro, uns vão para um lugar e outros irão para outro lugar. Temos que estar pensando tudo nisso. No 8 ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, tudo que nós passamos aqui é meaningless, é sem
significado. Não tem significado, não tem uma importância. A paz, irmã Milta Rosa da Silva, a paz. O pai chamava Bertoldo, não era, irmã Milta? Lembro dele, estou olhando ele aqui, moreno, conforme a irmã, né? Confirma para mim aí o nome dele, fazendo um favor, para ver se minha cabeça ainda está boa. Mas a vida, se a gente não souber levar, ela é de vaidade, porque as coisas vão passar, nós vamos ficar esquecidos. Aqui, ele diz aqui que ele fala aqui dos pranteadores, né? Que porque o homem se vai à sua eterna casa, ele vai para aquele lugar lá, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Os pranteadores vão ficar pranteando, mas vai acabar. E tudo, diz o pregador, é vaidade. É como correr atrás do vento. Não alcança o vento. Eu acho que eu me enganei com o nome dele, hein? Não me lembro mais, né? Faz muito tempo, né? Mas me lembro dele, um homem calmo, um homem sereno, boa pessoa, né? Né, dona Milta? Eu chamo a senhora Dona Milta. Irmã Dora, um abraço também para a família aí, irmã Dora. Um abração. E aqui ele diz, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Ele pegou a sabedoria dele, não guardou com ele não, ele passou para frente. Nós temos que fazer isso, nós temos que passar. Vou dar um exemplo aqui, vou tomar a irmã Dora. Irmã Dora fez faculdade de música, fez escola de música, e o que ela aprendeu, ela ensinou. Ela passou para frente, ela formou outras Dora Moraes, e é assim que tem que ser. Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. E nós temos essa obrigação de ensinar, passar, porque nós vamos passar, nós vamos acabar. Alguém vai ter que dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo, e para isso que nós temos que passar adiante o que nós aprendemos. E também o pregador atentou e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Iracema Reis, bem-vinda. Ele compôs muitos provérbios, nós vimos lá no livro de Provérbios. Por certo, Salomão fez outros provérbios, mas ele fez por conta da sabedoria dele, mas aqueles inspirados pelo Espírito Santo, eles estão lá no livro de Provérbios que tem na Bíblia, né? É um livro que antecede esse livro de Eclesiastes, né? E 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escritor é a retidão, palavras de verdade. Então nós temos que procurar falar palavras de verdade, palavras que sejam úteis para a vida da pessoa, para a pessoa saber conduzir a sua vida enquanto está aqui na terra, para que quando chegar o dia da partida, está preparado para ir para um lugar diferente, porque nós não somos conforme os outros animais. Um boi morre, o povo come a carne dele, ou ele morre lá no pátio, ninguém come, mas os animais lá, né, os abutres comem, né, em outros lugares, as hienas, outros animais, enfim, esses animais comem, né, animais que comem a carne mais fresca, a outra mais deteriorada, a outra já putrefada, mas eles acabam assim. Mas nós não, nós temos corpo, nós temos alma e espírito. O corpo veio do pó e volta para o pó, e o espírito volta a Deus que o deu, né? E 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações,
que nos foram dadas pelo único pastor. Então, esse único pastor que ele fala é o Senhor, né? 12. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne, né? Não há limite para se escrever, né? Mas nós devemos ter muito cuidado com o que nós lemos, né? Porque às vezes nós podemos ler algo que, ao invés de trazer benefício para nós, pode trazer malefícios, tirar-nos da linha, do caminho que Deus quer que nós estejamos nele, né? E esse caminho é Jesus. Quem crê na Bíblia, eu recomendo que leia bastante a Bíblia. Aí depois que conhecer bastante a Bíblia, pode ouvir a opinião de alguém, porque você vai ter a sua opinião, mas você vai ter conhecimento da Bíblia, porque o que vale não é a opinião de uma pessoa, mas o que está escrito na Bíblia, né? Porque eu já falei aqui, a palavra heresia, que assusta tanta gente quando se fala em heresia, ela, do grego, ela significa escolha. E no latim, opinião. Então, a nossa escolha tem que ser a escolha que a Bíblia está falando. E a nossa opinião tem que ser a opinião de Jesus. Nós temos que fazer a vontade dele, senão nós não vamos alcançar a promessa. Hebreus 10:36 fala: necessitais de paciência ou de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E nós precisamos alcançar a promessa. A promessa está em 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Em João 3,16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Em João 5,24 está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, não tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a promessa nossa é de vida eterna, que já começa aqui. E enquanto nós estamos aqui, nós corremos risco, não é? Tanto é que em Apocalipse 3,11, ele diz: eis que venho sem demora, eis que venho cedo, olha, eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele fala lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala em Romanos 11:22, ele fala, né? Atentai para a bondade e a severidade de Deus, severidade para os que caíram e benignidade para vós, se permanecerdes na benignidade, senão também vós sereis cortados, né? Vai ter uma separação, vai ter um julgamento, diz lá em 1 Timóteo 4, ou melhor, 2 Timóteo 4, versículo 1, conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Né? Mas ele falou que quem crê nele, lá em João 11:25-26, ele fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então, se nós cremos, nós podemos ver isto, né? Nesse mesmo capítulo 11, versículo 40, ele fala: se creres, verás a glória de Deus. Tem gente que quer ver para crer, mas Jesus falou que tem que crer para ver. E quando nós conhecemos as Escrituras, conhecemos o poder de Deus, experimentamos o poder dele, aí nós vemos que é diferente. O paralítico de Betesda estava lá com a sua cama, ninguém o levava até aquela água que era movida, e quem chegasse ali primeiro era sarado, mas Jesus
falou para ele, era dia de sábado, que ele não podia carregar nada, fazer nada, falou, levanta-te, toma a tua cama e vai embora. E ele foi, e falar com ele, mas você não pode estar carregando isso aí no dia de hoje. Mas ele experimentou o poder de Deus, e a vida dele mudou, e ele obedeceu a Jesus. Então nós precisamos fazer isso, né? 12, e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, né? Nós lemos, né? E o muito estudar, enfado é da carne. A carne se enfada mesmo, se a gente vai lendo, ela se cansa, mas nós precisamos ler a Bíblia. A leitura da Bíblia, ela é diferente, a Bíblia é um livro diferente. A Bíblia é um livro que ele data de 1450 anos antes de Cristo, até mais ou menos 90 e pouco depois de Cristo. Então é um livro especial, é um livro que tem aproximadamente 40 autores, todos tratando do mesmo tema, que é Cristo, né? Falando da salvação que há em Cristo Jesus. É um livro que é dos mais traduzidos, talvez o mais traduzido do mundo, mais de 2.500 ou 2.700 línguas, idiomas, dialetos, total ou parcialmente. É o livro mais lido e vendido no mundo, né? Não deveria nem ser vendido, deveria ser dado, né? Deveria ser dado, e cometer um pleonasmo aqui, deveria ser dado gratuitamente, deveria ser gratuito para todos terem acesso à Bíblia, né? Visto que hoje a impressão é tão fácil, o custo é tão baixo, e ainda vemos Bíblias aí bastante caras, né? Agora vamos atentar que nesse fechamento nós vamos ter o resumo de tudo que nós vimos. No versículo 13 ele diz assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não é dever só de quem é cristão, não é dever de quem não é nada, não é dever de quem professa essa ou aquela ou tal religião. Diz a Bíblia, que é a palavra de Deus, que os que creem sabem, que os que creem e conhecem o poder de Deus, experimentam o poder de Deus, não é? Aí, sabe como é que é? Então ele diz, de tudo que se tem ouvido, de tudo que nós ouvimos, desde o capítulo 1 até agora, o fim é, teme a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e o princípio da sabedoria. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever, é obrigação, não é? É mandatório de todo homem, sem exceção. 14, e o último, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a juízo toda obra que nós fizemos com o nosso corpo, né? Com a nossa alma, o nosso espírito, né? Que fizemos na nossa vida, quer seja bom, quer seja mal, vai haver um julgamento. Vamos tomar cuidado. Que o Senhor continue abençoando nossas vidas e ajudando-nos, né? A ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, a crer na Bíblia e procurar praticar o que está escrito na Bíblia, né? Mateus 7,24 diz, ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras, as palavras da Bíblia, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. No 20, então está edificado sobre a rocha. Quando se faz uma edificação que quer ser bem feita mesmo, o alicerce, o fundamento dela, a fundação, a pessoa tem que buscar, cavar até encontrar rocha. Rocha mesmo, firmeza, segurança, né?
E ele diz que é conforme o homem sabe que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí no 25 ele fala: desceram as chuvas, subiram os rios, e assopraram ou sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, esta casa, essa casa, mas ela não foi abalada, porque estava edificada sobre a rocha. Que estejamos edificados sobre a rocha, no nome de Jesus. Amém.